Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães e eu estou por aqui. Eu vou fazer alguns comentários a respeito dos políticos brasileiros, porque eu vejo constantemente os políticos dizerem que os maiores políticos do Brasil são Lula e Fernando Henrique Cardoso. Aliás, Fernando Henrique Cardoso e Lula nessa ordem, tá certo? Bom, primeiro eu gostaria de saber o que é um político inteligente. E eu vou definir aqui o que é um político inteligente para analisar e ver se eu concordo com isso ou não, se eu acho isso também. O que é um político inteligente? Para mim é um político que se elege com facilidade. Elege o seu sucessor, os candidatos apoiados por ele, são eleitos, etc., com facilidade. Um político inteligente é respeitado e admirado pela maior parte da população. Isso, para mim, chama-se um político inteligente, ou seja, um político que deu certo, um político que soube fazer a sua carreira. Tá certo? Nesse sentido, eu vou analisar, fazer uma breve análise de como eu penso a respeito do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso teve uma carreira brilhante inicialmente. Ele, um rapaz, na época inteligente, formado em Sociologia, um PhD por Sorbonne, né? Ele era ativo politicamente, inclusive participava para dar aula, para convencer as pessoas, como tinha alunos como o próprio Lula, o Chico Buarque, que frequentavam as reuniões do Fernando Henrique, que visavam a esclarecer e colocar as suas ideias para que elas fossem aplicadas aqui no Brasil. Então, Fernando Henrique, ele primeiro foi eleito, ele não foi eleito, ele foi para suplente. O voto dele, ele não conseguiu o voto, apesar de ter sido candidato a senador para São Paulo, ele não conseguiu o voto suficiente, ficou como suplente do senador Franco, lá de São Paulo. O Franco foi governador e abriu passagem para o Fernando ser senador. E ele agiu muito bem, trabalhou muito bem, ele se apresentava, fazia projetos e tinha um prestígio, um protagonismo muito grande na política brasileira. Inclusive fundou o PSDB, se tornou praticamente o dono do PSDB e com isso ele tinha muito prestígio realmente entre os políticos. Na época, Itamar Franco foi eleito presidente do Brasil, colocou Fernando Henrique como embaixador, que era o que ele queria. Fernando Henrique gosta de holofote, ele só pensa com o umbigo dele. Ele é uma pessoa que gosta, é gabola, ele gosta de aparecer. Então a embaixada era realmente o sonho da vida dele, e foi para a embaixada. Mas logo depois, o Itamar Franco o convoca para dirigir uma equipe para combater a inflação no brasileiro, que era um negócio sério, crônica, ninguém conseguia combater essa inflação. Fernando Henrique pega um time aqui muito bom de economistas muito bem preparados, tinha um plano, que foi o plano real, e aplicaram e conseguiu derrubar a inflação no Brasil, coisa que já tinha mais de 40, 50 anos e não se conseguia fazer nada a respeito dessa inflação no Brasil. E o Fernando Henrique, com o time dele, conseguiu realmente dominar a inflação. Fernando Henrique ficou altamente prestigiado e com isso ele conseguiu se reeleger facilmente, inclusive contra o Lula. No primeiro turno, ele se elegeu no primeiro turno contra o Lula, presidente do Brasil. Montou uma equipe muito boa com Pedro Malan, com uma série de pessoas, de economistas competentes, e começaram a consertar realmente o Brasil. Fazendo reformas necessárias, como por exemplo a privatização das telecomunicações no Brasil, que era horrível a telecomunicação no Brasil. Fizeram a privatização, as empresas ficaram muito, o sistema de telecomunicação no Brasil ficou muito atualizado, uma coisa que deu certo no Brasil. E com isso, o Fernando Henrique, cada vez mais, ele aumentava o seu desejo de ser o grande homem desse país, o grande estadista desse país. Mas aí,
ele cometeu um erro, o maior erro que ele cometeu na carreira dele. Inclusive, não só para ele. Foi o maior erro que aconteceu para o Brasil. Porque eu acho que a situação hoje do Brasil, ela é o resultado dessa coisa negativa, é o resultado do erro cometido por Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, o que ele fez? Ele estava com um prestígio muito grande, ele governava naquela época por 4 anos, 5 anos, 4 anos, e ele, através de um plebiscito, convocou um plebiscito e dobrou, né, o período dele como presidente do Brasil. Ora, é uma coisa, um golpezinho baixo, semelhante a esses golpes que acontecem na América do Sul, aí, nesses países subdesenvolvidos com ditaduras de meia tigela. Fernando Henrique se igualou a esse tipo de pessoas. Porque, olha, ele poderia querer aumentar, achar que o período para presidencial deveria ser maior, deveria ser 8 anos. Mas que ele fizesse isso e dissesse, olha, vai prevalecer no próximo período, na próxima eleição, quando alguém se eleger, esse novo presidente terá um período de 8 anos para governar. Não, ele se elegeu por mais 4 anos, dando um golpe na população brasileira. Meu amigo, se o Fernando Henrique fizesse o que eu acabei de falar, deixasse para o próximo, ele estava muito prestigiado. Ele, naquela época, ele elegeria quem quer que ele botasse o dedo, ele elegeria como presidente. Mas ele alegava para ele o medo do Lula tomar o poder. Lula não tinha condição nenhuma de tomar o poder naquela época. E outra coisa, existia o José Serra, né? Estava sendo considerado, José Serra estava com um prestígio muito grande, porque José Serra começou no planejamento, saiu do planejamento, ficou fora do governo, depois voltou para o Ministério da Saúde. E foi considerado o melhor ministro da saúde que o país já teve. Então, o José Serra estava pronto para assumir o Brasil. Era só Fernando Henrique indicá-lo e ele seria o presidente do Brasil naquela época. Não, Fernando Henrique assumiu, foi mais 8 anos. O Lula já estava querendo desistir da candidatura, entra já no 3º ano, né, contra o José Serra, depois do Fernando Henrique passar os 8 anos, e vai que o Lula ganha as eleições. Primeira coisa, primeiro que o Fernando Henrique não apoiou claramente o José Serra. Eu acho que ele tinha algum receio que o José Serra tivesse um desempenho melhor do que ele como presidente do Brasil. Ele não defendia a candidatura do José Serra. Claro que ele colocou o José Serra, mas ele não fez força para que o José Serra fosse eleito. Por outro lado, o José Serra também, isso é próprio do esquerdista. O José Serra foi, né, foi muito tempo do AP, né? Ele comandava o AP no Brasil. E José Serra também não defendeu as políticas do Fernando Henrique. Facilmente poderia ser defendido. Ele fugia às questões a respeito da privatização, a respeito do dinheiro para onde foi, etc. tal, que era uma coisa fácil de ser respondida a qualquer um. E José Serra não defendeu o governo. Então os dois perderam. O Lula aí assume. O Lula assume, depois se reelege, depois coloca a Dilma e a Dilma se reelege. Quer dizer, são 16 anos aí do PT que liquidou o país por conta desse erro do Fernando Henrique. Porque se ele bota o José Serra quando ele termina o primeiro mandato dele, e o José Serra passa 8 anos, o Lula jamais seria candidato, nem Dilma. Então tudo que existe aí, o estrago todo cometido pelo PT, que deixou o país em recessão, destruído, nada foi feito de bom, nada foi feito que fizesse com que a gente orgulhasse do Brasil, nada foi feito que mostrasse que o Lula e a Dilma tinham capacidade para fazer alguma coisa.
Nada realmente foi feito nesse período. Só foi destruição, o país entrar em recessão, etc. Tal, e aí por diante. Ora, meu amigo, então eu acho e considero até hoje que todos os problemas que nós estamos passando hoje, com toda a situação difícil que nós estamos passando, inclusive com o negócio da pandemia, etc., tal, teve origem exatamente lá nesse erro do Fernando Henrique. Que se ele coloca o José Serra como presidente 4 anos após ele, o Lula e a Dilma não teriam nunca sido presidente do país. Eu começo a observar que o maior desejo do FHC como político, depois que ele foi presidente, era ser uma espécie de um consultor do governo. Tanto que ele reclamava do Lula o tempo todo, que Lula nunca o convidou para ir ao palácio para tomar um cafezinho. Ele achava que o Lula sendo eleito, e ele disse que se sentiu feliz ao passar o cargo para o Lula, porque ia mostrar ao mundo que no Brasil, a democracia do Brasil, quem vinha de baixo podia ser presidente. Lula nunca veio de baixo. Lula ficou lá embaixo, até hoje ele está lá embaixo, ele nunca saiu de baixo. Como é que pode ser uma pessoa analfabeta, continuou analfabeta, assume o primeiro emprego dele, analfabeto ainda, veio de baixo de onde? Como é que veio de baixo? Ele está embaixo, ele não saiu de baixo. Tá certo? Então, o Fernando Henrique ficou extremamente com esse desejo de se tornar assim o consultor dos governos brasileiros. E para isso, ele começa então a fazer indicações presidenciais, porque ele era o manda-chuva do PSDB, o partido que ele criou. Agora, mostra exatamente o seguinte: nos candidatos sugeridos por Fernando Henrique Cardoso, o desprezo pelo Brasil e desrespeito com os brasileiros. Ele só pensava na situação dele, só pensava na situação de indicar o candidato ser eleito e ele ser um dos consultores daquele presidente, ou ser um cara que influenciasse substancialmente as políticas que fossem adotadas pelo governo que ele indicou. Então, na lista de pessoas que ele indicou, eu tenho a impressão que o Lula seria indicado facilmente por ele, mas naquela época ele não podia, porque o Lula e José Serra, etc. Mas Lula era um candidato dele. Tanto que ele aceitou muito bem, aceitável, o Tiago. Depois ele, veja só, na época ele indica Alckmin, um desastre Alckmin. Ele indica aquele cara para presidente do Brasil. Depois indica Aécio Neves, indicação de Fernando Henrique. Naquela época ali na discussão do Aécio com Dilma, ele disse que achava a Marina uma boa candidata e ia conversar com a Marina a respeito disso, antes da indicação do Aécio, etc. A Marina, uma pessoa que aos 16 anos era analfabeta, não tinha condições. Marina provou que não tinha condições. Estou provado hoje que ela não tem condições. Nunca disse alguma coisa na vida. Foi senadora e não fez nada. Meio ambiente, inclusive, que era a tese dela única. Depois ele vem com Huck. Depois ele apoia o Dória. Huck. Quem é Huck? Luciano Huck, um apresentador de programa de televisão, um programa extremamente de baixo nível, um programa que não ensina nada, não acrescenta nada ao país. Era o programa do Huck. E era também um propagandista de carros de luxo. Esse é o cara que ele apresenta para ser candidato a presidente do Brasil, porque na cabeça dele, um apresentador de televisão, e principalmente da Globo, poderia facilmente ser popularizado e vencer a eleição. Ele não pensava nunca a respeito do Brasil.
nunca a respeito do quem era o Hulk, se ele tinha capacidade de fazer isso ou não. Parece que isso ele não levava em conta. Ele só queria a glória de indicar e ser o consultor, o orientador daquele que ele está indicando. Era isso que me parece a primeira vez. E outra coisa, você vê que o Fernando Henrique, ele jamais ganhou outra eleição. Né? Todo mundo que ele indicava perdia. Perdeu todas as eleições. Perdeu eleições para o Lula a segunda vez, perdeu com o José Serra, perdeu com o Alckmin, perdeu com o Alckmin 2 vezes, com o José Serra 2 vezes, sei lá, ele perdeu com Aécio Neves. Ele não ganhou nada. Nada, não ganhou nada de eleição. Outra coisa que agora está bem claro aí, dá para a gente ver. O Collor de Mello, quando veio para ser presidente, trouxe a gangue de Alagoas. E nessa gangue estava o senhor Renan Calheiros. Tudo bem, Collor de Mello é amigo dele, conterrâneo, etc. Tal, não tem problema nenhum. Mas o Fernando Henrique, que era um intelectual, um professor, que podia perceber claramente, que a gente está percebendo agora, que o Renan é um ignorante, um grosso, um ladrão de vários processos no STF, só não foi preso ainda por causa do foro privilegiado. O Fernando Henrique faz desse homem, põe esse homem no mapa político do Brasil, que colocou como ministro da Justiça do governo dele. O Renan Calheiros foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. Ou seja, ele coloca esse semi-analfabeto, grosseiro, como nós vimos agora, ele coloca para ser ministro da Justiça. Ou seja, colocou no mapa político brasileiro. Inacreditável isso. E aí você diz assim, e aí que está a situação de Fernando Henrique? Fernando Henrique é uma pessoa hoje totalmente desrespeitada. Ninguém tem respeito por ele. Ele na política do Aécio contra a Dilma, ele fazia discursos calorosos, enfáticos, a respeito do roubo do Lula e do PT, que roubaram o país, quebraram o país. Esse homem, há pouco tempo atrás, telefona e marca um encontro com o Lula para se juntarem contra o Bolsonaro. É esse o Fernando Henrique, que é o grande político, que esse pessoal fala que é o grande político. Meus amigos, Fernando Henrique não é respeitado. A maior parte do Brasil, Fernando Henrique do Celeste nem é vereador em algum lugar que ele queira aqui no Brasil. Bom, eu acho que não tenho mais nada a dizer desse pavão. É um pavão, Fernando Henrique. Cabola. Gosta de aparecer, gosta do holofote. Não pensa na situação do povo brasileiro, do Brasil. Basta você olhar pelos candidatos que ele indicou para presidente da República. Vamos ver o Lula. Será que o Lula realmente é um político inteligente? Luiz Carreira também foi brilhante, né? O Lula nunca fez nada na vida, nunca estudou, não gosta de ler, sindicalista, completamente burro, tapado. Primeiro emprego que ele tem, presidente da República. Isso é brilhante do ponto de vista pessoal. Brilhante do ponto de vista pessoal. E aí, nesse primeiro emprego, o que ele faz? Absolutamente nada. Ele quebra o Brasil. Ele quebra o Brasil. Quebra de duas maneiras. Primeiro, por não ter nada para fazer pelo Brasil. Não fez nada. Não teve uma política econômica bem feita, não teve nada. 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 O Lula não tem um só legado da sua presidência do país. A única coisa que ele deixou foi a roubalheira. Foi o presidente que mais roubou no mundo, segundo um site aí, que não me lembro qual é o site. Ele roubou 206 bilhões aqui no Brasil. O segundo é um asiático que roubou 94 bilhões. Ele foi 206 bilhões,
Foi o que Lula roubou do país. Aliás, o próprio ministro, né, o próprio Gilmar Mendes, tem um vídeo de Gilmar Mendes falando que Lula tinha roubado 90 bilhões e que ele tinha dinheiro para bancar eleições até 2038 ou 2035, parece. Então, o Lula fez o primeiro mandato, que ainda pegou o resto do Fernando Henrique, o acerto que o Fernando Henrique tinha dado na economia, né? E o plano cruzado, o plano real estava realmente em ação, né? Trazendo resultados no período que Lula assume. A economia mundial estava muito boa. A China estava comprando tudo. A China estava comprando tudo que o Brasil produzia. Então o saldo na balança comercial do Brasil era enorme. As reservas monetárias cresceram estupidamente. E mesmo assim esse cara não faz nada importante para o país. É de uma incompetência total esse rapaz. Claro, esperar o que de um analfabeto pegando um país como o Brasil em pleno século XXI, início do século XXI, o século da tecnologia, o século do desenvolvimento tecnológico. Você tem um presidente que não gosta de ler e não sabe ler, analfabeto, não sabe escrever. Você podia esperar alguma coisa disso? Não pode parar. Não me chama de preconceituoso, não é preconceito. O analfabeto, o cara que não gosta de ler, pode trabalhar em outros lugares, pode trabalhar limpando rua, etc. Tal, tudo bem, cada um no seu lugar. Mas não posso pegar um analfabeto e botar para ser presidente do Brasil. Que, aliás, empresa privada nenhuma no mundo aceitaria. Empresa do governo não aceitaria. Não tem condição de ele ser nada numa empresa do governo. Porque para entrar na empresa do governo ele precisa passar no concurso. Como é que ele passa no concurso? Ele não tem condições de passar em concurso nenhum. Tá certo? Então, a máscara caiu. Todo mundo percebeu. Um cara mais ladrão, o presidente mais ladrão que o país já teve. Mas mesmo assim, ele termina o governo dele com 84% de aprovação popular. Aí você não entende? Claro que entende, depois que você entende. Ele roubou tanto dinheiro que ele comprou tudo. Ele comprou congresso, comprou apoio, comprou tudo. Então, claro que ele tinha aquela aprovação, uma aprovação comprada. E aí, para você mostrar, saber quem era ele. Ele, com 84% de aprovação, ele podia botar quem ele quisesse para ser presidente. Como ele já tinha botado alguns postos, indicado alguns postos para governador, prefeito de alguns lugares aí. Lá, e ele dizia que de posto em posto ele ia ascender todo o país. Quem ele escolhe para ser presidente? Ele escolheu realmente quem ele quis. Ele quis Dilma Rousseff. Uma mulher ignorante. Uma mulher totalmente semi-analfabeto. Uma mulher que não sabe nem se expressar, nem expressar o que ela sente, ela não sabe expressar. Ela não tem condições verbais, locução verbal para expressar. Essa é a mulher que ele escolhe para ser presidente do Brasil. E aí a obra dele se completa. Ele mesmo confessa que foi o maior erro que ele deu. Ele teve na vida foi escolher a Dilma. E aí? Onde é que está a inteligência do Lula? Onde é que está a inteligência do Fernando Henrique? Os dois até se parecem. Tem exatamente o início brilhante, todos os dois têm início brilhante de carreira. Todos os dois têm um prestígio popular muito grande. E todos os dois terminam pensando que iam entrar na história do Brasil pela porta da frente, vão entrar exatamente na lata do lixo. O currículo do Fernando Henrique, o currículo do Lula, vai para a lata do lixo e vai entrar na história pelas portas do fundo. Todos dois. Pessoas completamente que não conseguem nada, não conseguem, não tem o menor respeito. As pessoas mais esculhambadas pelo brasileiro hoje em dia chama-se Lula e Fernando Henrique Cardoso.
a reação do povo ao Lula e ao Fernando Henrique é algo impressionante, jamais visto. Então, conclusão, pelos meus critérios, o Lula, quando ele elege a Dilma pela segunda vez, ali acabou. Ele nunca mais conseguiu eleger nada, nem ele, nem ninguém indicado por ele. Ser indicado por ele era um desastre, como aconteceu aqui no Rio, com a Alexandrina Fegali, com... me esqueci o nome dele agora. Todo mundo que ele indicou perdeu. O governador de São Paulo, o ministro dele de saúde que ele indicou para o governador de São Paulo perdeu. Todo mundo que ele botava o dedo perdia. Inclusive, tinha muita gente correndo dele já no final. Ninguém queria que ele se aproximasse, como o próprio Fernando, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad procurou evitar se aproximar do Lula no final da campanha dele, porque ele estava realmente tendo um efeito altamente negativo na sua campanha. Então, meu bem, a conclusão é o seguinte: o Brasil não tem política inteligente. Quando os políticos do Brasil dizem que os mais inteligentes são Fernando Henrique Cardoso e Lula, e pelo que eu acabei de colocar aqui, e eu desafio a quem mostrar que isso aqui tem alguma coisa de errado, tem. Que o Fernando Henrique termina, qualquer pessoa que ele indicava perdia. Não conseguiu ganhar mais nenhuma eleição depois que ele foi eleito. O próprio Lula, a mesma coisa. O Lula, depois que elegeu Dilma, acabou. Nunca mais elegeu nada. Inclusive, teve uma eleição municipal que ele perdeu. Ele só ganhou em uma prefeitura em todo o Brasil. Hoje ele não pode sair para tomar uma cachaçinha na esquina, que é chamado de ladrão, e ele tem medo de sair. Ele não pode fazer uma viagem num avião comercial, não pode fazer nada. Então tiraram ele da cadeia pensando que com isso ia fazer alguma coisa. Ao contrário, ele estava dentro da cadeia, estava bem, porque todo mundo estava pensando que ele era um herói, ele era um político que estava sendo perseguido, etc. Tiraram ele da cadeia. E aí? Ele estava numa cadeia muito maior, que é o Brasil. Ele não pode sair do Brasil. Meus amigos, infelizmente é isso aí. A minha conclusão é a seguinte: no Brasil não tem política inteligente. Se tivesse, o Brasil não estaria na situação que está hoje. Ok? Então, um abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima.